Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre como cultivar cactos. Bem, gente, para quem não sabe, os cactos não são todos iguais. Tem os cactos que precisam de uns cuidados diferentes dos outros. Então aqui eu vou falar aqui sobre uns tipos de dicas de cultivo. Bem, gente, para começar pela terra. Como os cactos são de climas desérticos, assim, de áreas de desertos, eles pedem um solo mais seco e arenoso. Ou seja, então, se você for cultivar um cacto, eu indico que você consiga um- uma vasilha, pelo menos que se você for cultivar num vaso, metade de terra e metade de areia. Seria tipo um copo desse cheio de areia e de terra, mistura os dois, que é o ideal para o cultivo de cacto. Uma terra que venha a ser seca, gente. E se você não tiver areia, que seja uma terra bem drenada, uma terra que não fique encharcada. Bem, se você for plantar na terra, você também pode fazer a mistura do solo com areia, que ajuda bastante. Bem, gente, outra questão é a condução, gente. Nem todo cacto é igual. Tipo, tem esse aqui que ele cresce, vai dando os galhos para o lado, semelhante a esse aqui, e eles estão de boa. Mas tem esse outro tipo aqui, é o cacto dama da noite, que ele, ao crescer seus galhos, ele não aguenta o próprio peso e ele acaba descendo. Como também é o caso desse aqui, que é o cacto cianinho, também chamado de cacto zigue-zague. Ele tem uma condução diferente dos demais, porque eles são plantas, gente, de zona tropical. Eles se desenvolvem em altos de árvores. Daí, com isso, eles acabam não suportando o próprio peso dos galhos, por serem plantas epífitas que se desenvolvem em galhos de árvores, e acabam descendo. Ou seja, eles ficam pendentes. Daí acaba acontecendo que eles precisam ser plantados em altos assim para poder se desenvolver. E daí, gente, quando você for plantar esse tipo de cacto, a indicativa é que você plante em vasos assim no alto, para poder descer para baixo. Também, outra questão de condução é o cacto pitaia, porque esse cacto aqui, gente, ele precisa de uma condução como de um esteio, caso você queira que ele frutifique. Eu já tenho um vídeo aí que eu vou deixar aqui em cima um card, lá indicando qual é o vídeo, sobre como você pode plantar esse cacto aqui. Ele também é um pouco diferente desses outros que são plantados no alto. Esse aqui ele precisa ser plantado no lado de um esteio ou de um muro para poder crescer assim. E ele cresce rápido, quase 1 centímetro por dia, gente, é muito rápido. E ele desenvolve raízes, que é para poder se pegar ao esteio ou ao muro, no que ele estiver perto, para poder continuar subindo. Ele também é um cacto epífita, que quando ele chega assim no alto de algo que ele já não tem mais com que se sustentar, ele vira. Mas é indicado você plantar no lado de um esteio porque ele é muito pesado, gente. Sim, os primeiros que eu plantei estavam conduzidos por uma pequena estaca, os fios não aguentaram e arrebentaram, gente, porque eles são muito pesados. Então você tem que prestar atenção nessas condução. Ver se o cacto é pendente, ele precisa ser plantado no alto. E se for, que nem o caso da pitaia, ele precisa ser plantado no lado de um esteio ou de um muro, gente. Alguma coisa que dê para ele pegar com suas raízes. As raízes dele são muito pegajosas. O que eu quero dizer é que elas se agarram muito a qualquer coisa que elas entrar em contato. Bem, gente, outra questão para cultivo de cacto é o sol, gente. Todo cacto precisa de bastante iluminação. Então você tem que deixar seu cacto num local onde pegue bastante iluminação. É claro que ele também pode se desenvolver dentro da sua casa. Ele pode ser plantado dentro do seu lar, deixar no vaso, que ele vai crescer. Mas tem uma questão. Como as plantas elas necessitam de sol para sobreviver, vai acontecer que ela poderá se esticar para poder é, alcançar o sol. Daí você vai perceber galhos novos, finos, você pode ver aí na foto, galhos novos assim, que parecerão que está crescendo bem, mas na verdade ela está querendo sobreviver, não crescer. Bem, gente, outra questão a respeito dos cactos é a adubação. As pessoas elas precisam adubar seus cactos não muito assim diariamente. Porque os cactos eles têm uma capacidade de crescer às vezes lenta ou rápida,
Daí a adubação varia de cada cacto. E daí a adubação que eu poderia dar para um cacto pitaia, que é um cacto que é frutífero, que ele desenvolve fruta, é diferente de um cacto só de enfeite mesmo, que eu poderia deixar dentro da minha casa, como é o caso desse aqui. Uma adubação diferente. Mas é indicado, caso você tenha um cacto assim que cresça bastante, se adubar de mês em mês. De cactos que você usa de enfeite assim, poderá ser essa época, só que poderá ser por um período mais esticado. Bem, mas eu não indico adubar de semana em semana. Bem, outra questão, gente, sobre os cactos é a questão da rega. Como eu já falei que os cactos são de clima mais de deserto, assim, onde é mais areia, muito seco e pouca água, ou pouco período de água, eles não precisam estar sendo regados diariamente, porque os cactos se desenvolveram de uma forma para conseguir lidar com a falta de água. Eles desenvolvem raízes que vão muito profundo da terra, e daí também que consegue sugar as águas lá das profundezas, e também raízes superficiais, quase superficiais, que você notar bem perto de um cacto assim, for perto do caule e mexer a terra, você vai perceber que tem raízes perto da terra. Isso é para sugar a água do sereno da noite. E daí, com isso, ele consegue sugar bastante água, sugando a profundeza e do sereno. Mas tem outra questão que é acúmulo de água, gente. Que eles conseguem absorver a água e armazenar dentro deles próprios, que você pode perceber, o cacto como ele é gordinho, ele armazena água dentro dos galhos dele. Só uma coisa, gente. Para quem acha que essa parte verde aqui do cacto é as folhas dele, está muito enganado. Isso são os galhos, também chamado de cladódio, que é o nome dos galhos do cacto, que é essa parte verde aqui, que é onde armazena a água. E também outra vantagem que ele tem para armazenar água é a questão dos espinhos, serem as folhas dele que não transpiram como as demais plantas. Assim eles não perdem água e têm um melhor desenvolvimento de armazenamento de água. Então, o cacto, gente, ele é um armazenador de água natural. Ele armazena a água dentro de si. Como os espinhos são as folhas dele bem finas e não transpiram como os demais, ele acaba armazenando dentro de si. E daí, isso garante com que ele tenha um período maior de sobrevivência por falta de rego. Tipo, você pode regar numa segunda-feira e de novo só numa quinta. Mas o indicado é que você regue bem para que o solo todo pegue bastante água, porque as raízes do cacto costumam se espalhar por todo o solo. E outra coisa, gente, com relação aos cactos, a espécie que você for plantar, caso você queira cultivar dentro da sua casa, tome cuidado com cactos venenosos. Sim, gente, existe cacto venenoso, como é o caso desse aqui, que é o cacto candelabro, que é muito famoso por ter folhinha aqui em cima. Esse aqui caiu, não sei porquê. Tome cuidado porque a seiva dele é tóxica, então evite machucar ele, ou caso alguma criança ou animal machuque, não deixe que venha entrar em contato com essa seiva, limpe imediatamente. Tome cuidado porque essa seiva pode causar cegueira temporária, e se entrar em contato com a boca pode provocar umas reações não muito boas. Então cultive uma espécie no seu lar, no seu quintal, que é, seja adequado para o ambiente. Se for de animais ou de criança, tome cuidado com esses cactos venenosos. Bem, gente, a questão é que se você for cultivar cacto onde tem criança, opte por uma escolha de cacto que não apresente espinhos que possam causar danos, como é o caso do Dama da Noite. Ele é chamado assim porque ele dá umas flores que abrem à noite. E uma questão, uma informação sobre os cactos, gente. Todos os cactos dão flores, gente. Então, se você comprar um cacto, pode contar que com uns anos, com cuidado certo, ele poderá florir, gente. E eles têm uma coisa interessante, que as flores deles sempre dão maiores. Assim, são flores bem grandes, bem lindas, gente. Perfumadas. São lindas as flores dos cactos. Se você for pesquisar na internet, vai ver como elas são. E aí, se você for cultivar na sua casa, eu indico o cacto
que tenham poucos espinhos, como é esse aqui. Também você pode usar o cacto cianinho, que ele dá os espinhos mais aqui nesses vãos. Ele também é chamado de cacto zigue-zague. E deixa eu ver também o cacto amendoim. Ele não desenvolve espinhos muito danosos. O cacto flor em tubo. É uns tipo aqui que eu tenho que eu sei que eles não têm espinhos muito prejudiciais. Deixa eu ver aqui outra espécie também que eu tenho que não é muito danosa. É o cacto pinheiro. Mas isso varia porque esse tipo aqui, gente, ele pode ou não desenvolver espinhos grandes. Então fica meio difícil de dizer se dá para você cultivar dentro da casa ou não. Mas o fato é que às vezes ele altera a questão de dar espinho ou não. Tem esse aqui também chamado de cacto monstro. Ele ainda quando está pequeno tem uns espinhos mais inofensivos. É uma indicação para cactos dentro de casa. Caso você queira cultivar cactos no ambiente familiar. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo aí, curte aí. E é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!